Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Eu acho que a gente geralmente no podcast aqui a gente começa fazendo uma pergunta que eu acho que é bom para dar um panorama geral para quem está assistindo. Como você veio parar aqui, né? No sentido de qual que é a sua história e como que você foi parar na Umbanda, as paradas da sua família, que eu acho que vem uma coisa de geração aí, então talvez essa história seja até um pouco mais longa que o normal, né? É isso aí. Eu conheci o Léo né, em uma situação espiritual, né? O Léo sempre um querido. E eu venho de uma família onde o sobrenome, né, o escritor, ele criou uma relação de identidade. Dentro dessa família, quando a gente olha aí o cenário nacional, as questões de espiritualidade, de religiosidade, essa família ela tem uma curva em relação às suas atividades. E eu venho de uma prática de Umbanda, de Macumba, de Quimbanda, e começa no berço. Meu avô, que passou o bastão para minha mãe que passou o bastão para mim. Só que minha mãe ainda é em atividade. Aí até brinquei com o Humberto o dia que eu falei com ele, eu falei, cara, você tá na escola, aí começa lá a véspera, Dia das Mães, o que sua mãe faz? A minha é dentista, e a minha é advogada. A minha faz chover. Pô, quando eu era novo não tinha aquela referência forte ainda dos X-Men, né, para falar, a minha é quase a tempestade. Sim. Ela faz chover, aí o pessoal olhava e para criança, né, você tá naquele universo, era ok. Então, dentro dessa condição familiar, eu cresci em situações bem literalmente fora da curva. Então, você tá numa casa onde a sua mãe biológica ela tem uma relação com o espiritual em um nível de alteração climática, é uma casa diferente para crescer. Não rolava uma normalidade, não rolava um padrão. E essa espiritualidade ela vai se desdobrando aí com o passar do tempo, eu vou procurando outros caminhos, vou procurando situações iniciáticas, vou olhando para o sistema de como trazer clareza, entendimento, como colocar o processo educacional dentro da questão espiritual ou religiosa. Tanto que hoje nós temos aí uma das, quando eu falo, não é ego, né, uma das maiores plataformas pela condição que a gente entrega. Nós temos mais de 20 mil alunos cadastrados no estudarempacasareal.com.br, onde a plataforma ela funciona para dar essa visão em relação ao processo histórico, geográfico, espiritual, porque quando falamos em Brasil e espiritualidade, a discussão ela é muito ampla. Ela vai envolver uma série de coisas do social, do econômico e principalmente do histórico. E eu acabo crescendo numa família onde existe a identidade da Fundação Cacique Cobra Coral. A minha mãe ela tem as atividades dela até hoje. Ela se identifica e se apresenta como uma instituição esotérica que presta serviços para entidades governamentais e não governamentais. E essa questão do faz chover, do desvia uma frente fria, porque muitas vezes no imaginário popular se tem aquela ideia, né, que ela faz coisas espirituais, mas às vezes numa tentativa de associar a algo mais antigo. Só que existe uma logística, existe uma forma desse trabalho funcionar. Existe uma equipe científica por detrás também, porque quando você está lidando com meteorologia, quando você está lidando com clima, você tem dados, mas muitas vezes você não tem uma precisão. Né? Pô, amanhã vai fazer 6 graus, né? E amanhã dá 14. Então, acontece. Só quando você fala da mudança, aí eu falo, é um processo espiritual que ele acontece de cima para baixo e, no caso dela, eu posso afirmar, é um dom. Porque é a mão dela e é aquele grupo espiritual que à frente toma a figura ali do Cobra Coral, e ela consegue fazer isso. Então você vai pegar notícias desde a época, por exemplo, Guerra do Golfo, onde se criou uma situação para gerar um impedimento de maior conflito, de um maior número de mortos, onde choveu no deserto e atolou tanque, e é muito assim fora. É muito fora. E olhando essa espiritualidade, olhando esse processo, não tinha como fazer as mesmas coisas que acontecem aí fora. Não tinha como ou deixar de fazer algo que seria diferente. E aí surge a Casa Real como proposta
de ensino, surge o Lupango Mata de Fogo, que é a família de Quimbanda. No meio eu sou reconhecido como um Tata Quimbanda. Uhum. Então essas estruturas, elas têm o histórico. Então eu posso falar, eu fui literalmente feito por uma mulher que de um poder assim incalculável, mas fora de qualquer parâmetro que a gente pode discutir sobre espiritualidade e sobre religiosidade no Brasil. Uhum. Muitas vezes as pessoas têm uma necessidade de identificar, né, de enquadrar o que ela faz é Umbanda, o que ela faz é Quimbanda, o que ela faz é totalmente fora do padrão. Ela tem um grupo espiritual, ela tem ali, muitas vezes a gente fala a questão do mentor, né, que é a figura dessa entidade do cacique, e é um contato exclusivo com ela. E eu já presenciei, desde criança, situações de mudar o clima num local, ela tá de corpo presente, uhum, e ter uma alteração assim brusca, tipo, falta 3 minutos para queima de fogos em Copacabana, céu de brigadeiro. O mundo cair. Caraca. O mundo, assim. E por causa de situações de, olha, isso não foi conversado, porque quando você mexe no clima, você mexe na vida das pessoas. Uhum. Você acaba, de certa forma, mexendo ali em comunidades, em situações. E com clima não tem mágica. Eu não pego a chuva e escondo ela. Uhum. Se há uma capacidade de direcionamento, eu tiro essa chuva e ela vai ser direcionada. E aí existe uma logística no trabalho para que isso seja feito de uma forma organizada, né? Eu não posso afastar uma chuva e fazer com que ela caia num local onde já esteja, por exemplo, com muita água. Então, existe uma logística, existe um pensamento, existe um corpo científico por detrás do trabalho, até para coordenar a parte técnica. Só que é um dom dela, é a mão dela, ela faz, ela sabe, e essa organização, né, de trabalho, desde instituições que são atendidas no Brasil ou fora do Brasil, e muitas vezes coisas que ela não está de corpo presente, né? Ela faz, ela consegue criar essa mobilidade à distância. Então, eu cresço nesse ambiente, ela literalmente me coloca ali em diversas provas de fogo. Às vezes a problemática de você carregar um nome é que você vai ter que honrar esse nome. E você vai ser testado. Então, ela se encarregou disso. Do mesmo jeito que ela orientou, do mesmo jeito que ela instruiu, do mesmo jeito que ela capacitou e passou força, ela, ao longo dos anos, ela foi testando. Então, hoje, existe uma caminhada em relação ao espiritual, existe uma construção em relação ao espiritual, mas nasce na família, né? Eu represento hoje o que seria a terceira geração nessa família. Então, meu avô foi um cara fenomenal. Meu avô foi criado, ele nasce em Roma e com 4 anos ele vem para o Brasil. Certo. E ele começa, um dos primeiros ofícios dele de criança, ele aprende a benzer com o tio-avô. Isso é algo também que vai percorrer a família. E meu avô, ele tem relatos de situações, tá pescando, folga dele, riachinho, bonitinho, e um problema na família. Onde a gente encosta, se a gente não tá falando, a gente dorme. Cadeira de espera, consulta é um castigo. E dormiu, sentiu um mal-estar, um mal assim, abriu o olho, tinha uma urutu-cruzeiro no pé dele. Aí ele puxou, né, a perna, urutu-cruzeiro, família aí das jararacas, né? A urutu, o ditado popular fala que se ela não mata, ela aleja. É aquela jararaca que tem a cruz na cabeça. E na hora ele puxou a perna e ela pegou. Aí ele, cozinheiro da Santa Casa, nessa época, conhecia a rotina, conhecia o problema do hospital, falou, eu sei que não tem soro, eu não vou conseguir chegar aqui sozinho, uma dor intensa. Começou a rezar a perna. E rezou, e rezou, e rezou. A cobra afastou. Ficou lá 1 hora e meia. Aí a hora que ele levantou e falou, dá para andar. Aí ele foi. Topou com a cobra de novo, ela estava morta. E a brincadeira na família ou ele rezava muito bem ou o sangue dele era muito ruim. Mas ele rezava muito bem. Então, existe uma situação de força. Ele passa isso para minha mãe e aí na sequência dessa herança, dessa situação, eu vou crescendo e vendo uma série de eventos. De tudo um pouco, de materialização, de questões
espirituais do fenômeno, né? Porque hoje, quando a gente fala em fenômeno, é uma coisa cada vez mais ausente. Uma materialização, uma questão física. Eu tive a oportunidade de ver minha mãe e meu avô trabalhando, e minha mãe manifestar uma força, aí imagina, manifesta aqui, aí a força fazia assim, ó, as luzes apagavam do lugar inteiro. Aí você fala, não, mas alguém deve ter mexido, né? Aí a força fazia, a luz acendia, e não tinha nada. E fenômenos de materialização, ela passar a mão numa pessoa e cair pimenta no chão. Então, tudo isso foi o berço, e esse berço ele vai criar condições para pensar uma estrutura de trabalho, mesmo que lá atrás eu faça uma pausa, né? Chegou 2016, eu falei, chega de vocês. Aí fechei, fiquei 2 anos, depois voltei. Certo. Mas isso cria condições. Então, durante muitos anos, por exemplo, antes de ir para Itu, eu fiquei à frente do Instituto Cultural, que foi onde eu conheci o Léo, né? Do Instituto Cultural Sete Porteiros do Brasil, que era ali na Armênia. Cara, a gente tinha um grupo de atendimento de 140 pessoas e passavam ali semanalmente 2.000, 3.000 pessoas, entre curso, atendimento, uma série de coisas. Em 2016 eu faço uma pausa e depois eu volto com a Casa Real e focado mais nas questões de Quimbanda também, para criar essa estrutura. Hoje eu acredito, né? O Daniel também, Daniel é meu sócio, Daniel Cataruzzi, a gente acredita que é possível conciliar essas atividades dentro de uma metodologia do quê? De ensino. O processo religioso no Brasil, e aí eu posso falar o espírita, o espiritual, ele ainda é um processo de encarceramento. Existe hoje, ainda infelizmente, toda uma linha de dominação. Você procura uma casa, independente da vertente, e a hora que você olha dentro dessa casa, você está preso. Você está preso ou por medo, ou por questões espirituais que você não consegue resolver. E você vai reproduzir um modelo ali que a gente vai ter oportunidade de falar disso, que é o modelo Casa Grande Senzala, onde você tem alguém que acredita que é o chefe daquela instituição e ele manda em todo mundo. Eu pego muito no pé. Tem uma palavra que uma constituição que eu aperto muito, a ideia de pai e mãe de santo, né? Nunca, nada contra, mas muitas vezes a pessoa que está precisando de ajuda e ela compra essa identidade, ela também tem problemas com pai e mãe, problemas de fundo emocional, e acaba projetando ali numa ideia de orientação. E hoje, infelizmente, há um cenário no Brasil de dominação, de manipulação. Ele é estrutural, ele é muito antigo, ele acompanha o processo histórico. Então, a Casa Real, quando eu volto, ela surge com a ideia de que é possível capacitar, é possível ensinar, e é possível que as pessoas possam vivenciar o processo espiritual de uma forma não danosa. Porque a hora que se vende um plano de que tudo é baseado na fé, amor e caridade, e você já deve ter ouvido falar isso, você tem um pano de fundo muito assustador. Muito assustador. De casas que muitas vezes funcionam numa dinâmica onde o orientador, ali o dirigente, o pai e a mãe de santo, ele vende uma imagem, né, de lar perfeito, família perfeita, e quem é de dentro, a hora que tem a oportunidade, começa a literalmente contar os perrengues, as dificuldades. Então a gente acredita num modelo de espiritualidade livre, não confundindo liberdade com libertinagem, e capacitando as pessoas, através de orientação, através de formação, através de cursos, e chamando cada indivíduo para a realidade do seu destino.